sobre o infarto. Minha gente, tem muita gente aí novo, né, tendo infarto, e a gente vê o tempo todo nas reportagens. Essa semana passada a gente viu um cantor gospel, 30 anos ele, gente, cantando, né, cantando, e de repente ele infartou, né? Então o infarto ou ataque cardíaco, né, ele acontece quando há falta de sangue no coração, né, causa também lesão no seu tecido. E o nosso cardiologista Helder Gomes, ele vai estar explicando melhor sobre isso, né? E a gente vai tirar um pouquinho das dúvidas, porque tantos jovens hoje estão assim, tendo isso, né? A gente tendo um ataque cardíaco, morrendo assim, pay-buff rapidinho, né? E a gente às vezes fica naquela, por que isso acontece? Tão jovem, mas por que se foi? Alguma coisa tem aí, não tem? Então a gente vai saber a partir de agora. E você também pode tirar as suas dúvidas. 981457570. 981457570. Manda sua pergunta a partir de agora, que as nossas linhas estão abertas, tá? Doutor Helder, tudo bem? Seja bem-vindo. Como vai? Obrigado, Marília. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar presente na TV, tirando as dúvidas, esclarecendo a população. Esse tema tão importante que é o infarto. É verdade. Vamos lá. O que é o infarto? Explica primeiro pra gente. Bom, o infarto acontece, o coração ele é nutrido por várias artérias, né? Certo. Então, quando uma dessas artérias fecha, e o motivo que isso acontece no infarto é alguma placa de gordura, então aquela placa vai se formando na artéria coronária, que é quem nutre o coração. Então, em algum momento ela se rompe, o sangue coagula fechando aquela artéria. Então, toda aquela parte do coração que era nutrida pelo sangue que passava por aquela artéria para de ser nutrido. Então aquela parte vai sofrendo e dá todo aquele sintoma, né? Dor no peito, todos aqueles sintomas que a gente costuma falar na TV, a gente costuma ler na internet. A gente pegou algumas imagens, tá até passando aqui algumas imagens, gente, tipo simulando um infarto. Aqui não deve ser real, mas simulação. Tipo, o cara tá ali tomando um cafezinho dele, de repente sente aquela dor. Como é que é essa dor, doutor? É uma dor forte, é uma dor fina, é uma dor... Como é que é isso? Bom, a descrição mais clássica da dor é uma dor em aperto, é uma dor precordial, ou seja, bem em cima do peito mesmo, certo. É uma dor em aperto. Então, no caso do infarto, você não vai ter tanta relação com o esforço, porque naquele momento, se a artéria está fechada, vai doer de todo modo. Certo. Mas uma dor que a gente sempre suspeita que seja alguma coisa relacionada ao coração, é uma dor que está relacionada aos esforços. Então, quando a pessoa sobe uma escada, ou então sobe uma ladeira, faz algum esforço, pega algum peso, pode dar aquela dor no peito. E isso vai gerar uma suspeita no médico cardiologista que aquilo realmente pode ser uma dor relacionada ao coração. Tem gente que tem aqueles ataque cardíaco, né? Tem aquele aceleramento no coração. Aí, eu acho que eu estou sentindo alguma coisa estranha. Será que vai acontecer alguma coisa? O povo já vem com essa história, né? Que é coisa de vó, coisa de antigamente. Aí eu disse, meu Deus do céu, será que isso é alguma coisa, essa palpitação, esse aceleramento? Porque tem gente que sente, né? Esse acelerado assim, tão rápido. Seria o início de alguma coisa, não? O infarto, ele não está tão relacionado à taquicardia, que é a... Não tem nada a ver, então. Tem? Na verdade, até pode ter, porque quando a pessoa sente alguma dor no peito, aquilo gera uma ansiedade. Dor por si só aumenta a frequência cardíaca, né? Que é a frequência do coração. Então a pessoa sente aquela sensação de coração acelerado. Então isso é muito comum acontecer no contexto de dor do peito, né? Certo. Mas não é a taquicardia, não é essa palpitação que gera um infarto. O mecanismo é diferente. Então o mecanismo de uma palpitação, da aceleração do coração é um. E no caso do infarto é a artéria fechando. Então, embora sejam mecanismos diferentes, podem acontecer ao mesmo tempo. Por aquilo que eu te falei, né? Como a pessoa costuma ficar muito ansiosa quando tem alguma dor no peito, então é comum que o coração acelere. Com frequência o paciente chega no pronto-socorro com dor no peito e com o coração bem acelerado. Bem acelerado. Bora lá. Quais são as diferenças, né? Eu já te perguntei, mas vou te perguntar outra coisa. Que tipo de infarto existe? Existem outros tipos de infarto? Só tem esse infarto fulminante, né? Existem alguns tipos de infarto. AVC também, que a pessoa pode também ter, de repente, junto com... Bom, o que acontece? Explica um pouquinho essa questão. Porque tem gente que diz, eu tive um AVC. E aí morri. O infarto, de modo genérico, é o seguinte: é a morte de alguma parte do coração. Certo. Então, é aquela parte do coração sofrendo. Isso pode acontecer por muitos motivos. Existem alguns tipos de infarto
que, via de regra, só o cardiologista vai lá diferenciar. Aquele infarto que acontece na UTI é aquele infarto da morte súbita durante algum procedimento, mas aquele infarto que a gente costuma ver os familiares falando, os amigos comentando, ou mesmo na TV, é aquele infarto que eu descrevi aqui o mecanismo, né? Então é a artéria que nutre o coração fechando. O AVC é diferente. Certo. Então, no caso do AVC, também é uma artéria que se fecha, mas a localização é completamente diferente. É totalmente diferente. A localização é no cérebro. Então, o cérebro, cada parte do cérebro tem uma função. Então, quando aquela parte daquela respectiva função deixa de receber sangue, por exemplo, quando uma pessoa quando a artéria do cérebro que nutre aquela parte responsável por mover a parte direita do corpo, fecha, então a pessoa fica com o lado direito paralisado. Isso. Então, esse é o principal sintoma de um AVC. É a paralisia de uma parte do corpo. No caso do infarto, é dor no peito. Então, embora sejam mecanismos muito semelhantes, ou seja, é uma artéria fechando, só que a localização é diferente, o sintoma não parece tanto. Certo. Mas, claro, como são artérias fechando no coração e no cérebro, e o mecanismo de fechamento, ou seja, aquela placa de gordura que vai se acumulando, ele tende a ter os mesmos fatores de risco. Então, pressão alta descontrolada, diabetes descontrolado, o sedentarismo, a obesidade, todos são fatores de risco que são comuns, tanto ao infarto como ao AVC, justamente porque eles compartilham esse mesmo mecanismo. Eu ouvi quando o cantor caiu, gente. Eu achei estranho, porque ele caiu tão duro. Eu não vi ele fazendo muito esse movimento de segurando nada. Eu vi ele tipo, buff. Será que isso realmente foi um infarto ou foi o AVC misturado com o infarto? Não sei, porque ele caiu para um lado só. Como se fosse duro, eu não sei, gente. Eu entendi que de repente ele pode até ter tido uma dor muito grande, não sei como foi isso, mas foi bem... Depois, quando ele levantou o braço, ele caiu, duro. Então, assim, vocês vão ver assim na cena, que eu vi, jovem, ele tem 30 anos. Tipo assim, não acho que ele era obeso, tipo, eu não vi ele botar a mão no coração, entende? Sempre tem que botar a mão no coração? Ou nem sempre? A gente tem que ser... Eu vou ser muito cuidadoso assim, em analisar esse caso, vou te falar o porquê. O que acontece? Quando uma pessoa tem uma perda da consciência, e no caso desse cantor, infelizmente, ele faleceu. Exato. O que acontece? Existe o infarto. Existe o mal súbito, a morte súbita. Ah, tá. Então, o que ele teve foi uma morte súbita. Então, ele sentiu aí alguma coisa, que a gente não sabe exatamente o que, infelizmente, ele faleceu. E caiu no chão. Então, o infarto, ele é uma causa de morte súbita. Ele é uma causa, porém, não é a única. Tá? Não é a única. Então, AVC é uma causa de morte súbita? Sim. Infarto é uma causa de morte súbita? Sim. Mas também são arritmias. Então, no caso de pacientes mais jovens, principalmente pacientes mais jovens e atletas, infarto não é a principal causa. São as arritmias. Então, é difícil dizer porque, via de regra, aliás, quando o diagnóstico da causa da morte desse cantor vier aí a público, né, se vier, então vai ser por autópsia. Então, pode ser que seja infarto? Pode, mas pode ser que ele tivesse alguma doença, como é a miocardiopatia hipertrófica, eu acho que já até comentei algumas vezes sobre isso. A miocardiopatia hipertrófica é uma causa de morte súbita em atletas. Então, pode ser que ele tivesse uma criança, né? Exato. De nascer. Existe uma série de outras alterações que podem gerar arritmias em jovens. Então, exatamente o que ele teve, difícil dizer. Difícil dizer. Mas pode ser infarto, pode ser arritmia, pode ser uma série de coisas. O certo é que, para evitar, né, esse tipo de situação, o ideal é que você tenha um check-up cardiológico rotineiro. Porque quando você tem um check-up cardiológico rotineiro, com os exames, ecocardiograma, todos os exames cardiológicos, daí a gente consegue identificar essa série de alterações que podem predispor a uma situação como essa. Então, um diagnóstico completo teria que ser feito um check-up. O ideal é que fosse... Fazer todos os exames, tudo certinho, para saber se tem alguma coisa, né, no coração. Muito bom. Vamos colocar aqui já nossas perguntas, Jodinha? Vamos soltar as perguntas do nosso telespectador? Tá bom, não quero mais ver essa cena não, gente. Achei tão triste, misericórdia.
Bom dia, sinto aperto no meio do tórax, mas fiz o eletro, ele diz que não é nada. O cardiologista, ele diz que é ansiedade. O que devo fazer? Hoje em dia as pessoas são muito ansiosas, doutor, né? Eu acho que a maioria das pessoas estão com ansiedade. Porque a questão da ansiedade, ela também pode vir a pessoa a ter um infarto por conta da ansiedade? A dor no peito ela pode ser causada por muita coisa. Então, problema pulmonar, problema cardíaco, doenças da aorta. Mas uma das causas de dor no peito é sim ansiedade. É sim ansiedade. Então, é muito comum ver paciente que está passando por algum problema, tem tido uma piora da ansiedade, depressão, e daí começa aquelas visitas regulares ao pronto-socorro por dor torácica. É claro que a gente sempre deve valorizar a dor torácica. A dor no peito, a gente só diz que é ansiedade depois que a gente checa que não é outra coisa. Sim, Porque sim. daí a ansiedade, embora incomode bastante, e ela vai melhorar com um tratamento direcionado para a ansiedade, pode ser que seja outra coisa. Pode ser que seja outra coisa. Então, sim, pode gerar dor no peito. Nesse caso que foi colocado pelo telespectador aí, o eletrocardiograma ele ajuda muito no diagnóstico. Certo. Mas a gente tem que entender que o eletrocardiograma é como se fosse uma foto. Então ele está fotografando o momento, como que o coração está naquele momento. Então, por exemplo, se há meia hora atrás havia alguma alteração e durante essa meia hora essa alteração melhorou e no momento que ele fez o eletro não tinha alteração, então possivelmente aquele eletro não vai estar alterado. Então por isso que a investigação direcionada, então fica um pouco mais tranquilo, porque se ela passou com um cardiologista, certamente ele viu esse detalhe, né? Exato. Então às vezes é necessário fazer algum outro exame que a gente chama de teste de estresse, que é o teste ergométrico. Certo. A gente coloca uma pessoa no estresse para ver se altera o eletrocardiograma ou não. Ou não, né? Uma outra coisa, né, que eu queria te perguntar era sobre a questão de duração. Quanto tempo dura um infarto e como, tipo, sei lá, se alguém estiver tendo um infarto na nossa frente, o que é que a gente faz? Leva para o médico, faz algum, né, primeiros socorros, não sei, o que é que a gente faz? Porque nessa hora fica todo mundo sem saber, né, como ajudar. Mas para ajudar uma pessoa que está tendo um infarto, o que é preciso? E quanto tempo dura? Dá tempo de chegar no hospital, não dá? Como é? Antes de mais nada, as consultas regulares com o cardiologista já ajudam, tá? Não desvalorizar o sintoma, principalmente naqueles grupos que a gente chama de grupos de risco. Então, idosos, diabéticos. Então, são pessoas que têm um risco maior de ter um infarto. Então, nesses casos, é muito importante valorizar o sintoma. Certo. Então, não há como dizer que é ou não infarto em casa. Então, tem que procurar um serviço de saúde. Então, procura o serviço de saúde, faz exames, às vezes vai fazer eletro, às vezes o eletro é inconclusivo, como foi descrito aí no caso. Em cenários de emergência, a gente pede alguns exames laboratoriais. Então, checado todos esses detalhes, pode ser que seja de dado diagnóstico de eletro. Aliás, de infarto, né? Dado diagnóstico de infarto. Então, sentiu dor no peito, procura o serviço de saúde e faz toda a diferença. Que seja procurado o serviço de saúde o quanto antes. Porque, como eu descrevi, depois que a artéria fecha, o que vai definir o tratamento e o que vai definir se vai ficar alguma sequela e qual sequela vai ficar é o tempo que leva do início do sintoma até o tratamento definitivo. Portanto, sentiu a dor, procura o serviço de saúde, checa se realmente é alguma coisa relacionada ao coração, porque em sendo, faz toda a diferença o tempo. É verdade, mas assim, você sentindo um negócio desse, digamos que você vê alguém passando mal assim, tem como a gente socorrer rápido? Como é que faz? Na Hospital. hora. Corre para o hospital, dá tempo de chegar no hospital, Jesus? Mas não tem nada que a gente possa fazer antes, uns bombeamentozinhos, faz uma reanimação, alguma coisa, para poder ajudar. Essa é uma pergunta interessante, porque enquanto chega o socorro, se chegar também, às vezes nem chega. Se a pessoa tiver com dor apenas, leva para o hospital ou chama o SAMU. Sim. Né? Ou chama o SAMU. No caso de pessoas desacordadas, pode ser feita a massagem cardíaca. Então, a massagem cardíaca, no caso de pessoas em parada cardíaca, faz toda a diferença. E é por isso que a gente defende a popularização desse conhecimento, que é o suporte básico de vida. Então, o simples, eu não diria nem simples, mas essas manobras de reanimação cardíaca fazem muita diferença para o paciente que está em parada cardíaca. Isso pode definir a sequela. Muitas vezes é a diferença
entre o paciente sair sem sequela de um quadro como esse. Então, para aqueles pacientes que têm, para aquelas pessoas que têm alguma familiaridade em reanimação cardiopulmonar, sim, o ideal é que na pessoa desacordada não está reagindo, sim, fazer a reanimação. Só no caso se estiver desacordado. Exato, em pessoas acordadas não, inclusive tem uns vídeos bem diferentes rolando na internet, pessoas acordadas e sendo reanimadas. Pelo amor de Deus, ligeiro, para o bicho voltar a funcionar. Mas enfim, gente, brincadeiras à parte, vamos lá colocar aqui a pergunta do nosso telespectador. É sério isso aqui, infarto não é brincadeira, você tem que se cuidar da sua saúde, ir ao médico frequentemente, pelo menos uma vez ao ano, faz check-up, que com certeza vai dar tudo certo aí, você vai conseguir se salvar mais rápido. Coloca a pergunta aqui, Durinha. Bom dia. De vez em quando sinto uma pontada fina no peito esquerdo. O que será? Aquela pontada, né? Que às vezes a gente sente aquela pontadinha, aquela fisgada. Isso seria o quê? Existem as características da dor no peito. Então, a característica mais clássica da dor no peito, que é cardíaca, então é aquela dor no peito em opressão, que piora os esforços. Mas existem outras dores no peito que a gente classifica como não sendo um sintoma tão típico de alguma coisa cardíaca. Então, dores em pontada não costuma ser alguma coisa cardíaca. Então, dores que pioram com a respiração profunda. Então, esse tipo de dor, via de regra, não tem nenhuma relação com o coração. No caso do consultório, a gente costuma sempre investigar para ter certeza que não é nada demais, mas não é a característica de dor que mais vai preocupar o cardiologista. Quer dizer que tô respirando fundo e aquela dor que vem nas costas. Essa dor fina, que eu acho que deve ser. Não é nada disso, não. Então, deve ser essa dor que ela deve estar falando. Porque a gente, às vezes, sente aquela dor fina que vai bater nas costas. Eita gota. Você nem consegue respirar direito, não é, doutor? Exatamente. E isso costuma acelerar o coração, porque isso gera uma ansiedade enorme, né? Mas lembrando, não é porque não é cardíaco, que não é nada e que não é grave. Porque existe um tipo de dor, que é a dor no peito que piora ao respirar fundo, da embolia pulmonar. Então ficou muito famoso há algum tempo aí, porque eventualmente alguma celebridade tem a embolia pulmonar, essa doença vem à tona na mídia, que é quando um coágulo sai da perna e para no pulmão. Então, isso dá também uma dor que piora ao respirar fundo. E é uma dor que muitas vezes confunde com a dor cardíaca. Então, embora não seja alguma coisa diretamente relacionada ao coração, também é uma dor, sim, que é grave. Então, é uma doença que exige tratamento, pode sim matar. Com certeza. Bora colocar mais uma pergunta? Vai, próxima pergunta. Bom dia, quem está mais propenso a sofrer um infarto, homens ou mulheres? O infarto pode ocorrer em crianças e adolescentes? Com certeza, né, gente? E aí, doutor, homens ou mulheres? Não vai dizer que é mulher, não? Pelo amor de Deus, só sobra pra gente mulher. Mas e aí, homens ou mulheres? Tanto homens quanto mulheres podem sofrer infarto. Mas as mulheres, elas estão mais protegidas até a menopausa. Então, a menopausa é a última menstruação, né? Então, quando passa a menopausa, daí a incidência de infarto fica bem semelhante aos homens. Isso não quer dizer que antes da menopausa não possa acontecer um infarto. Claro. Pode acontecer, mas as mulheres estão um pouco mais protegidas quando ainda estão antes do climatério, né? Graças a Deus, uma coisa a menos, né? Porque tudo é mulher, tudo a mulher sofre, viu, minha gente? E em relação às crianças, jovens, eles podem sim sofrer infarto, mas não é o mesmo mecanismo, tá? Então, em adultos é aquela placa que a gente está comentando. Aquela questão da miocardia também, que a criança também já pode vir a nascer, ou até... Pode vir a ter depois? Tipo, mesmo que não nasce, a miocardia ela já vem desde bebê? Quando nasce ou não? Você fala alguma alteração que predispõe a infarto? Sim. Olha... Tem criança que já nasce, né? Quando alguma criança nasce com alguma alteração que dá dor no peito, que pode gerar infarto, via de regra é algo congênito. Então, algum trajeto diferente de alguma coronária que dificulta a passagem do sangue, mas não é comum infarto em crianças, tá? A dor no peito em crianças não costuma ser infarto. Na realidade, é um diagnóstico que é até bem raro. Como eu estou te falando, o mecanismo não é o mesmo. E quando ele ocorre, via de regra, é alguma alteração de trajeto da coronária, ou seja, aquela coronária que é o vaso que leva o sangue para o músculo do coração, ele está passando em algum local que está espremendo o vaso, então dificulta o sangue passar e daí dá dor no peito. Então, não é o mesmo mecanismo, embora possa acontecer em crianças, não é comum. Todo médico pergunta assim,
Tem alguém da família que já teve infarto, não é verdade? Porque pode ser genético também, né, doutor? Você pode ter, né, uma predisposição genética. Então, não é incomum que a gente converse com os pacientes, eles chegam ao consultório... Se tiver, tem que ter mais cuidado ainda, né? Se tiver alguém exato. É porque a gente fala que existem os fatores de risco. Sim. Então, existem aqueles fatores de risco que a gente consegue mudar, e existem aqueles fatores de risco que a gente não consegue mudar. Então, o que é que a gente consegue mudar? A gente consegue mudar o controle da pressão alta, a gente consegue mudar o controle da diabetes, o controle da obesidade. O que é que a gente não consegue mudar? Ainda não dá para mudar de família. Então, como você nasceu naquela família e tem um histórico cardiovascular, o que você pode fazer é tentar se proteger investindo naquilo que você consegue mudar. Então, principalmente o controle dos fatores de risco, que eu já comentei, e os exercícios físicos. Manter-se uma pessoa ativa, com exercícios regulares, faz toda a diferença para que essas placas que fazem parte do mecanismo do infarto não surjam e, caso surjam, não progridam. Então, melhor saída, alimentação mais saudável, exercício físico. Para quem não gosta muito de exercício, quem puder fazer uma caminhada também resolve a caminhada, a corridinha? Olha, qualquer exercício faz diferença. Então, já dá uma... Exato. Eu sempre costumo falar para os meus pacientes que o melhor exercício é aquele que você gosta. É aquele que você consegue fazer. Então, se você gosta de natação, consegue fazer natação, ótimo, maravilha. Então, faça natação. Se você consegue e gosta de fazer corrida, perfeito, faça corrida. Então, agora se você já faz exercícios e procura o médico querendo uma orientação para saber qual o melhor exercício para se proteger de algum problema cardíaco, então aí tem uma orientação mais específica. O que é que a gente faz? Então, a gente orienta que devem ser exercícios aeróbicos, ou seja, aqueles exercícios que aceleram o coração, corrida, natação, mesclados com exercícios de força. Certo. Então, se você conseguir mesclar academia com algum exercício aeróbico, é o melhor dos mundos, né? O melhor dos mundos, pelo menos 150 minutos por semana. Certo. Então, essa orientação de exercício ideal, mas lembrando que o melhor exercício é aquele que você consegue fazer. Se você só consegue 2 vezes por semana, então vá 2 vezes por semana, vai ser melhor do que nada. Com certeza, né? Melhor do que não fazer. Tem que ser feito o exercício físico, é primordial para qualquer tipo de doença, para combater qualquer tipo de doença, minha gente, porque o exercício, ele é tiro e queda, viu? Tem que ser feito. Doutor, só para a gente finalizar aqui, eu queria te perguntar outra coisa. Tem gente que morre dormindo, tem um infarto dormindo, né? Essas pessoas que têm infarto dormindo, por que elas... dormindo, elas de repente, elas não sentem dor, ou elas sentem alguém não vê do lado? Como é que é isso? Olha, como é um caso que também é percebido depois, né? Então a família percebe no dia seguinte, então é difícil de saber exatamente se a pessoa acordou ou não, mas provavelmente sim, sentem alguma coisa. Porque quando existe aquela ruptura de placa, então pode acontecer a pessoa acordada, pode acontecer depois do almoço, então dando aquelas náuseas, mas também pode acontecer dormindo. Uhum. Então, como eu comentei, infarto é uma causa de morte súbita. Então, se no caso daquele paciente que estava dormindo e houve aquele mecanismo de ruptura de placa, o paciente infartou e ele evoluiu com morte súbita, então, daí a gente tem um infarto que gerou a morte súbita, o paciente estava dormindo. Então, não tem como saber exatamente do que foi. Pode ser, inclusive, por uma arritmia. Uhum. Tá? Pode ser, inclusive, por uma arritmia. A gente tem que lembrar que o infarto, e isso faz toda a diferença, é uma informação que eu não tinha dado, mas faz toda a diferença. Existem alguns tipos de infarto quando a gente atende no pronto-socorro. Então, uma boa parte dos pacientes, quase que metade dos pacientes, pode, sem tratamento, evoluir para a morte nas primeiras horas. Então, faz toda a diferença chegar no hospital antes. Porque ainda que o tratamento demore um pouco, depois que você chega no hospital, você está assistido. Então, se acontece alguma coisa, uma parada cardíaca, alguma arritmia dentro do hospital, então a equipe de saúde consegue socorrer e muitas vezes reverter aquele quadro sem a evolução natural que a gente vê, né? Como a gente viu no vídeo. Gente, eu tenho uma amiga que ela me relatando uma coisa um dia, vou até encontrar ela amanhã. E aí eu achei tão assim, como assim, né? Ela disse, ó, nunca senti nada no coração, não sentia nada, fui fazer meu exame de rotina, subi na esteira, comecei a fazer minha esteira de boa, também não estava sentindo nada, nada mesmo.
De repente o médico disse, desce agora, chama não sei quem para reanimar. Foi um negócio louco, assim, que ela disse, pronto. Meu marido estava na outra sala, olhando pelo vidro, que ele também estava fazendo, ele de um lado e outro do outro. E o povo, o médico se desesperou, né? Chamou rápido o pessoal para poder, porque ela estava tendo, praticamente começando a ter um infarto, ela não estava sentindo. Como é que a pessoa não sente? Ela disse que ela não estava sentindo nada. Ele perguntou, você está bem? Você está sentindo alguma coisa? E ela disse que não estava sentindo nada. É possível isso também? É possível. De repente, o que você acontece? não está sentindo nada. Existem duas situações que são mais comuns. A primeira é quando o paciente não faz esforço nenhum. Então, se você não sobe nenhuma escada, chega em casa, pega o elevador, não faz exercício, Ela não você fazia. não vai sentir mesmo. Então, você vai ao médico, vai fazer o check-up. Então, a gente vai induzir um teste de estresse, como eu tinha comentado antes. A gente coloca o paciente na esteira. E lá, a gente fica de olho no eletrocardiograma. Exato. Então, durante o teste, a gente vê aquela alteração. Então, nesse caso em específico que você comentou, deve ter acontecido alguma arritmia, alguma coisa que necessitou interromper o exame e fazer alguma manobra específica. E existe outro caso também, daqueles pacientes que simplesmente não sentem mesmo. Quem são esses pacientes? Mulheres, idosos e diabéticos. São os três principais grupos que costumam ter sintomas diferentes daquele sintoma clássico que eu comentei anteriormente. Por isso que tem gente que infarta com um mal-estar, ou só com uma sudorese, ou ainda com náuseas. Esses três grupos, mulheres, idosos e diabéticos, podem ter esses sintomas que a gente diz que são atípicos, que são sintomas que não são tão clássicos, mas que podem sim representar o infarto. Eles podem ser secundários, podem estar sendo gerados pelo infarto. Maravilha. Obrigada, viu, doutor, por sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Maria. Feliz Natal, um ano novo maravilhoso para você e sua família, viu? Obrigada. Obrigado. Volte mais vezes.